Olá, canal Elite Oculta. Eu me chamo Guilherme. E esse é o meu nome real. Bem, eu não tenho o que esconder. Usarei todos os nomes reais aqui no relato. Inclusive, os nomes das cidades e lugares. E eu só mudarei o nome da minha ex-esposa, pois dela eu não gosto nem de lembrar. Bem, atualmente eu moro na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sei que muitos vão dizer que a cidade é um fim de mundo, tem dinossauros e blá blá blá. Mas a minha cidade é normal como qualquer outra. Na época do ocorrido, eu tinha 25 anos. Era policial civil e morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que fica a mais de 4.000 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Na época, eu havia acabado de sair de um relacionamento tóxico. Mas na época, eu amava muito essa garota, que chamarei aqui de Sabrina. Bem, ela me controlava e os meus amigos tentavam me alertar sobre o tipo de vadia que ela era. Obviamente, eles falavam com outras palavras e de um modo sutil, para que eu não me estressasse. Mas mesmo assim, para mim, os meus amigos eram mentirosos, falsos e não queriam saber da minha felicidade. Então, eu acabava me afastando de todos. A Sabrina me controlava, eu não podia ter redes sociais, que ela queria saber de todos que eu tinha adicionados como amigos. Mas por outro lado, ela sempre fazia o que bem entendia. Viajava com as amigas, e o motivo de não me levar é que para onde ela iria só haveria mulheres. Bem, o estopim da situação ocorreu quando eu contratei um detetive particular para a seguir. E as fotos que ele me trouxe foi daquela vadia com outro cara entrando em um motel. Bem, eu fui embora para casa totalmente transtornado, pois eu estava determinado a matar a ambos. Mas resolvi esperar um pouco para não agir de cabeça quente, pois queria planejar algo que não deixasse pistas no meu envolvimento. Então pensei que talvez eu poderia levar tudo numa boa, fingir que não sabia de nada e que tudo estava às mil maravilhas, pois eu poderia contratar um matador profissional, já que no meu ramo eu conheço vários, e assim fazer tudo parecer um assalto seguido de morte. Certa noite, eu decidi dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça. E foi aí que eu vi um cartaz no poste de uma rua, a poucos quarteirões da minha casa, que dizia o seguinte: amarração amorosa com magia negra e boneco voodoo. Tenha a pessoa amada implorando pelo seu amor e o pagamento após resultados. Neste momento, eu anotei o telefone e resolvi aprimorar a minha ideia. O meu plano era fazer a Sabrina passar por tudo que eu passei. Eu queria vê-la nos meus pés, implorando para ficar comigo. E quando esse momento chegasse, eu a trataria como um lixo. A usaria e a desprezaria como um cachorro. Peguei o telefone e liguei para uma mulher que se chamava Dona Lia e morava na cidade de Januária, a 300 quilômetros de Montes Claros. Eu fui até lá e tive uma consulta com ela. Ela jogou o tarô e disse várias coisas sobre a minha vida, inclusive que a Sabrina nunca me amou e só estava comigo por medo devido ao meu status de policial civil.
Considerei a hipótese dela ser uma charlatã, mas tudo que o seu oráculo disse bateu com a minha vida. Ela disse que não pegaria o meu caso, porque, além de ser difícil, era perigoso. Mas me indicou uma outra bruxa que morava ali perto, e que essa mesma tinha métodos mais obscuros para me ajudar. Ela me passou a localização e disse que essa bruxa se chamava Vitória, e também me indicou um outro feiticeiro muito bom também, que se chamava Tio Pulu. Atualmente, esse Tio Pulu é falecido. Apenas a Dona Lia e essa tal de Vitória que são vivas ainda. E a tia Lia deve ter por volta dos seus 80 e poucos anos. E essa Vitória, eu não faço ideia da sua idade. Bem, então eu decidi ir até a bruxa, pois como ela se chamava Vitória, associei o seu nome à minha causa. A bruxa morava em um sítio na estrada, rumo a Pandeiros, a mais ou menos 40 quilômetros de Januária, extremo norte de Minas, quase chegando na Bahia. Bem, eu queria algo para me descontrair. Então enrolei um chá, peguei o meu CD com Cyndi Lauper e coloquei no som do carro no volume máximo. E até mesmo eu me odiei por um momento, pois essa era a música preferida de Sabrina. E a frase da música era o que ela sempre dizia quando saía com as amigas: as garotas só querem se divertir. Agora eu entendo todo o contexto e todas as indiretas, mas realmente houve um tempo em que éramos felizes. Mas como dizia Chester Bennington do Linkin Park, o difícil não é conseguir, e sim manter. Bem, cheguei até o local indicado e percebi que o sítio ficava em um vilarejo bem afastado da cidade. E quando cheguei ali, todos me olhavam com uma cara de surpresos. Encontrei a Vitória e me estranhei, porque a Dona Lia me falou que ela era uma senhora, mas quando a vi, ela era uma linda jovem de não mais 19 anos. Eu, assustado, perguntei se não era neta da Vitória ou algo do tipo. Porém, ela disse que não. Ela me disse que era a própria Vitória, a bruxa temida por todos, e que também eu poderia chamá-la de Bruxa de Évora. Neste momento, eu já estava bem descrente, mas encantado com a sua beleza, eu resolvi escutar tudo que ela tinha a me dizer. Entrei e percebi um cenário meio macabro em sua casa. Uma cabeça de bode pendurada na parede, inscrições antigas e desenhos satânicos por todos os cantos. Inclusive, havia uma mesa de centro com um crânio em cima, e em cima desse crânio havia uma vela preta de cera de abelha, que exalava até um cheiro muito agradável. A bruxa me falou as mesmas coisas que a Dona Lia havia me falado. Porém, ela disse que trabalhava com os mesmos demônios do bruxo São Cipriano, e que a palavra impossível não existe em seu vocabulário. Ela me perguntou se eu tinha algum objeto que pertencia a Sabrina. Então, eu a entreguei uma blusa dela que havia ficado no carro. Ela falou uma língua estranha, invocou um demônio que se chamava Pazuzu, o atormentador de mulheres. O intuito era deixar a Sabrina apaixonada por mim,
ao ponto dela ficar louca. E em troca, a entidade pediu um sacrifício de um bode preto, onde o mesmo não poderia ter nenhum fio de cabelo branco em seu corpo. E em seguida, que eu tivesse relação sexual com a Vitória para selar o pacto, já que a entidade estava incorporada nela. A Vitória era jovem e linda. Então nós transamos loucamente toda aquela noite, enquanto a chuva forte caía lá fora. O meu vigor sexual era tanto que transávamos em todas as posições, e sempre eu parecia querer mais e mais. Era uma loucura, e aquilo tudo parecia não ter fim. Até que finalmente, depois de 5 horas, ela disse: "Está consumado. A vida da moça não fará sentido sem tu. E quando você se enjoar dela, eu virei e consumirei a moça como uma fera consome a presa, sem dó e nem piedade." Me assustei com as palavras daquela bruxa, mas logo em seguida, ela estendeu a mão e soprou um pó na minha cara. E na mesma hora, eu desmaiei ali mesmo na cama. Quando acordei já pela manhã, eu não vi a Vitória na cama. Então, eu ouço uma voz de uma velha cantarolando na cozinha. Eu vou em direção da voz e o que vi ali me fez gelar a espinha. Era a Vitória. Porém, não aquela jovem que conheci na noite passada. Agora, ela parecia ter no mínimo 80 anos de idade, com cabelos brancos, falhos e muito desgrenhados. Ela cantarolava uma música antiga e me perguntou qual era a surpresa, pois parecia que eu havia visto um fantasma. Eu, gaguejando, perguntei por que ela estava velha daquele jeito, sendo que ontem ela estava jovem e muito radiante. Ela então, com a sua voz rouca, deu uma gargalhada e logo respondeu: "Essa sou eu, meu jovem. Ontem você estava enfeitiçado, e por isso vi uma jovem e bela. Mas não liga pra isso não. Essa é uma artimanha que eu uso com jovens bonitos. Mas agora você já conseguiu o que queria, né? Agora, meu rapaz, tu já pode ir embora." Entrei no carro e voltei para Montes Claros e chorei por todo o caminho, pois eu não acreditava que havia transado com aquela velha. Bem, eu não estou desmerecendo as pessoas velhas, pois hoje eu também sou velho. Mas para um jovem, isso é muito traumatizante. Também, a saudade de Sabrina aumentava cada vez mais, pois eu nunca tinha amado alguém em toda a minha vida como eu amava ela. Mas quando cheguei em Montes Claros, eu chamei a Sabrina e disse que estava com outra mulher. E que o meu amor pela Sabrina havia esfriado. E também disse que era para nós darmos um tempo. Bem, ela aceitou numa boa. E eu fui embora de casa chorando. Dali em diante, eu fui morar em um quarto que eu havia alugado. Bem, não se passaram nem 3 dias, e a Sabrina veio atrás de mim me implorando para que eu voltasse para ela. E como eu ainda estava apaixonado, nos reconciliamos. Mas com o tempo, tudo que eu sentia por ela foi esfriando, até chegar ao ponto que ela, para mim, não significava mais nada.
Eu a traía com outras, a humilhava, mas mesmo assim ela não saía do meu pé. Fazia barracos, me ameaçava de morte e chegando até ao ponto de agredir a minha amiga na rua. Bem, com o tempo eu cansei e mesmo não a amando mais, eu resolvi fingir que a amava. Somente para evitar toda essa situação desconfortável, que poderia resultar em uma desgraça muito maior. Então, em uma quinta-feira, eu voltava do trabalho para casa. Isso depois da Sabrina ligar inúmeras vezes para a delegacia para saber se realmente eu estava no trabalho. E meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas de Montes Claros, e minhas únicas companhias eram a lua cheia e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando assim as latas de lixo. E em um outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do trabalho. E foi quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. E então comecei a tremer e a suar frio. Coração acelerado, enquanto aqueles passos não paravam de me perseguir. Eu virei depressa. Porém, não havia nada além de sombras. E daí, o meu medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Saquei a minha arma e corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente e nada. Continuei a andar, tentando manter a calma, e faltando poucos metros para chegar em minha casa. Já mais tranquilo, eu parei e finalmente em frente à minha porta, eu peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida, e quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente a Sabrina já estava dormindo. Procurei as minhas chaves em todos os bolsos que tinha, mas não a encontrei. E então os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro e eu estava meio tonto. E não conseguia me manter de pé. O mundo girava vertiginosamente e eu tentei gritar, mas a voz não veio. E aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Eu juntei então todas as minhas forças e no movimento brusco eu disparei 3 vezes contra aquele vulto, que numa velocidade fora do comum se desviava dos tiros. Ou então os tiros atravessavam aquela coisa sem lhe causar danos. O vulto se aproximou e pude perceber que era aquela velha bruxa. E mesmo depois de 2 anos, eu pude reconhecer a face demoníaca daquela velha horrenda. Ela caminhou em minha direção, estendeu a mão e soprou aquele pó na minha cara, mas desta vez eu não desmaiei. Porém, eu caí paralisado. E a única coisa que eu conseguia mexer era os olhos e balbuciar algumas palavras. E pelos barulhos dos tiros, a Sabrina abriu a porta e se deparou comigo ali caído. Ela tentou me reanimar e me levar para dentro de casa,
mas na direção em que eu olhava, eu via a velha bruxa se transformar em uma fera horrenda. O seu corpo assumia uma forma animalesca, os seus olhos eram vermelhos como fogo, e a sua aparência era grotesca, e a sua cabeça parecia a de um cão enorme, com dentes tortos que sobressaltavam a sua boca. Com muita dificuldade, eu consegui balbuciar baixinho para Sabrina olhar para trás. E quando ela olhou, eu só escutei os seus gritos e aquele demônio pulando em cima dela e a devorando diante os meus olhos. E eu ali caído com a arma a poucos centímetros das minhas mãos. Porém, eu não podia fazer nada, pois estava paralisado. A fera dilacerou Sabrina lentamente, até que, por fim, ela parou de gritar. Então a fera virou-se para mim, deu um rosnado e foi embora. E quase nenhum vestígio de Sabrina ficou ali no chão. Mas quando a polícia chegou ao local, eu contei tudo o que havia acontecido. Porém, o animal foi identificado como uma onça, o que não é comum aqui na região. Mas de acordo com a perícia, eu fui drogado assim que cheguei em casa. E quando Sabrina tentou me socorrer, algo ou alguém a atacou. E me poupou porque viu que eu estava em uma posição inofensiva. Bem, esse foi o pior pesadelo da minha vida. E devido a isso, eu me mudei aqui para o Acre, aonde eu sou policial aposentado. Bem, o meu conselho para vocês é: nunca procurem fazer amarrações amorosas para ninguém, pois o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é Marcos, tenho 36 anos e a história que eu vou contar aconteceu comigo na minha juventude, quando eu tinha apenas 18 anos de idade. E na época eu morava com a minha mãe no estado do Piauí. Bem, eu ainda não trabalhava na época. E um dia, o meu tio, que morava no interior de Goiânia, me ofereceu uma vaga para trabalhar em sua fazenda. Bem, eu não tinha experiência nenhuma sobre isso, mas mesmo assim, eu aceitei o convite. Afinal, eu não tinha nada a perder. Usei o dinheiro que eu tinha e comprei uma passagem de ônibus e deu 3 dias de viagem, e assim eu cheguei na rodoviária. E não demorou muito, eu já tinha avistado ele. Entramos no carro e logo seguimos para a fazenda. A fazenda era bem grande e muito bonita. Tinha um pasto enorme onde os bois ficavam. Bem, eu achei tudo aquilo incrível. E não demorou muito e eu fui pegando o jeito do trabalho. Passaram-se uns 5 meses e eu aprendi a cuidar dos animais, a montar a cavalo, limpar o estábulo e tudo que tivesse direito. Às vezes, nós comíamos ao ar livre e contávamos histórias em volta da fogueira. Bem, eu gostei tanto daquele lugar que eu não queria ir embora, pois lá era muito melhor do que a cidade de onde eu morava. Pois no Piauí, eu só ficava em um apartamento e não conversava com quase ninguém. E também eu não saía muito. Mas perto da fazenda, a 2 quilômetros mais ou menos, tinha um pequeno município. E o povo de lá era bem simpático. E não demorou muito que eu fui fazendo amizade com o pessoal de lá.
Bem, estava tudo indo às mil maravilhas. Quando um certo dia eu estava fazendo umas compras em um mercado e eu ouvi a conversa de dois senhores que falavam que haviam avistado uma criatura estranha pelas redondezas. Eu não dei muita importância e logo fui embora. E chegando lá na fazenda, eu pude ver o meu tio conversando com os seus capatazes. E logo ele me chamou e falou o seguinte: Marcos, os meus homens vão te ensinar a atirar, rapaz, pra você acompanhar eles na caçada, porque já tá na hora, meu filho. Bem, logo eu fiquei muito animado, pois eu nunca havia pegado em uma arma antes. E assim, logo começamos o treinamento. E também uma espingarda calibre 12. E não demorou muito e eu logo peguei o jeito. E depois de uma semana, eu fui na minha primeira caçada. A mata onde as caças eram bem prósperas não ficava muito longe dali. E o meu tio e os seus capatazes sempre me diziam: Marcos, nós caçamos apenas o necessário para que tenhamos o respeito da mata. Se nós caçarmos por esporte, iremos sofrer as graves consequências da mata. Bem, eu falei que tudo bem. E depois de passarmos 3 dias na mata, voltamos para casa com 2 porcos do mato e 4 preás. Foi uma experiência incrível. Quando chegamos na fazenda, as criadas e a minha tia logo foram fazer o almoço. E aquele dia foi muito bom dormir de barriga cheia. Porém, naquela mesma noite, algo atrapalhava o meu sono, pois eu ouvia os animais meio agitados e os cães latindo muito. Bem, eu não dei muita importância e tentei pegar no sono. E quando o dia amanheceu, eu fiquei muito assustado com o que havia acontecido noite passada, pois 5 porcos da fazenda haviam sido estraçalhados. E também um boi havia sumido. Eu perguntei ao meu tio o que havia acontecido, e ele respondeu que algum animal muito grande havia invadido a fazenda durante a noite e feito aquilo. Perguntei a ele se foi uma onça, e ele disse que não, pois onças não faziam um estrago tão grande quanto aquele. E se os cães não foram para cima do bicho, com certeza aquilo não era deste mundo. De repente, logo me lembrei da conversa dos velhos lá no mercado. Então, contei tudo para o meu tio. Ele acreditou em mim e falou que eu tivesse cuidado. E toda vez que eu ia no município, eu ia com uma faca na cintura. O meu tio não deixava que eu levava o meu revólver para não causar má impressão. Mas com aquela faca, pelo menos, eu tinha como me defender caso acontecesse alguma coisa. Naquele dia, a minha tia pediu que eu fosse comprar algumas coisas no mercado. Eu logo peguei a moto e fui até lá. Durante o caminho, uma garota muito bonita, com um corpo muito esbelto e bem definido, de olhos azuis e um sorriso lindo. Ela fez um sinal de carona e eu fiquei meio desconfiado, pois o meu tio já havia me alertado sobre bandidos que usavam mulheres para cometerem crimes. Fiquei alerta e parei perto dela. E por educação, a perguntei onde ela queria ir. Com uma voz meiga, ela disse que queria ir para a casa dela, que ficava um pouco depois do pequeno município. Bem, mesmo achando estranho, eu me deixei levar pela sua beleza. E então eu fui deixá-la lá. No meio do caminho, fomos conversando.
Perguntei o seu nome e ela falou que se chamava Ludmila. Também disse que tinha 18 anos e então continuamos a conversa. Pegamos a estradinha de terra e logo percebi que ela segurou na minha cintura. E logo começou a chegar mais perto e dava para sentir os peitos dela nas minhas costas. Também reparei que ela apoiou a sua cabeça no meu ombro. Bem, até achei que ela estava me dando mole. Mas logo pensei que poderia ser a poeira que estava levantando, e como só havia um capacete, talvez ela estava protegendo seus olhos. E logo depois de alguns minutos, chegamos em sua casa. Ela morava em uma casa grande e muito bonita. O pai dela era um homem rico de várias posses e com um enorme terreno. Me despedi da moça, ela me agradeceu e eu logo fui embora. Uma coisa que eu havia reparado é que aquela moça tinha uma cicatriz no rosto, como se fossem marcas de garras de algum animal. Mas mesmo com aquela cicatriz, ela era muito bonita. Bem, eu fiquei muito feliz com tudo aquilo. E não esperava a hora para vê-la novamente. Na volta eu passei no município, comprei as coisas que a minha tia havia pedido. E mais uma vez eu escutei a conversa daqueles dois senhores. E a minha curiosidade foi tão grande que eu fui até onde eles estavam sentados e falei o seguinte: "Boa tarde, desculpe me intrometer na conversa de vocês, mas eu queria saber que bicho vocês viram, vocês estão falando tanto aí." Um dos senhores logo respondeu: "Você é o sobrinho do Rafael, não é?" Eu falei que sim, e ele disse que eu me parecia muito com ele. E depois de se entreolharem, eles voltaram a atenção para mim e logo me falaram: "Olha, garoto, por essas bandas eu já vi muita coisa. E posso te afirmar o seguinte: não ande desarmado por aí não, pois por aqui é muito perigoso." Perguntei o porquê, e eles disseram que por aquelas bandas haviam duas criaturas, e que uma delas era uma besta fera com corpo de homem, cara de cachorro, olhos vermelhos como se fossem o próprio inferno. E era tão grande, chegando a ser maior que uma pessoa. Perguntei na molecagem se era um lobisomem. E os velhos responderam que sim. Disseram também que a outra criatura se tratava de um lobisomem, mas um pouco diferente. E que quanto a este, foi a primeira vez que o viram. E circula boatos que era um lobisomem albino, uma criatura que passava uma energia e segurança positiva. Disseram também que o lobisomem albino era um espírito de um anjo que habitava nos corpos das pessoas. Pessoas essas que eles julgavam boas. E então os possuía para proteger as pessoas dos demônios que atormentavam os inocentes. Eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo maravilhado com toda aquela história. Logo me despedi deles, peguei o meu caminho de volta para a fazenda. E enquanto eu caminhava, eu pensava sobre tudo aquilo. E na metade do caminho, eu vi um homem negro, grande e forte, caminhando pela estrada. Ele me encarou e então eu ofereci a ele uma carona. Porém, de uma forma arrogante, ele respondeu que não recebia carona de pessoas de fora. Eu disse a ele que morava por aqui, mas ele disse que nunca havia me visto antes.
e que também não queria se misturar comigo. Deixei aquele homem de mão e voltei para a fazenda. Chegando lá, eu avistei o meu tio e ele estava na porteira muito irritado e perguntou por que eu havia demorado tanto. Bem, disse a ele que eu havia dado uma carona para uma garota. E ele disse que eu tivesse muito cuidado com pessoas estranhas. Falei para ele que não precisava se preocupar, pois eu sabia muito bem me defender. E então, a minha tia logo chamou, avisando que o almoço estava pronto. Depois do almoço, eu logo comecei os meus afazeres. Escovei os cavalos, dei comida para os porcos e abri a porteira para o gado ir para o pasto. Bem, estava tudo tranquilo aquela tarde. Mas ao cair da noite, o meu tio falou que eu deveria ficar acordado com ele e os capatazes, porque tínhamos que pegar o responsável pelo prejuízo da noite passada. Falei que tudo bem. Então fiquei do lado de fora da casa com um dos capatazes e o meu tio foi para o curral dos cavalos com outros 2 homens. E o restante ficaram no celeiro. Quando deu meia-noite, o clima foi ficando tenso e eu não parava de pensar sobre o que aqueles senhores haviam me contado. E então eu ficava pensando comigo mesmo: e se for mesmo um lobisomem, o que eu vou fazer? Bem, apesar do medo, eu não deixei isso me abalar. Então, ficamos mais um pouco esperando, e de repente começou a ventar muito, e os animais começaram a ficarem agitados. O capataz que estava comigo falou que eu ficasse alerta a qualquer coisa que poderia acontecer. E eu fiquei com o revólver em punho e a faca na cintura. De repente, os cães saíram de perto da gente e ficaram latindo em direção à mata. A mata ficava a uns 500 metros dali. E quando os cães começaram a se aproximarem da mata, eu e o capataz fomos atrás deles, pois tínhamos certeza que havia alguma coisa ali no mato. E quando os cães entraram na mata, atrás de alguma coisa, eu e o capataz também entramos na mata, atrás daquilo que estava ali. Escutamos um uivo muito alto e bem longo. E nessa mesma hora, a minha barriga gelou e as pernas ficaram bambas. E foi aí que eu tomei um baita susto. O meu tio havia aparecido onde estávamos com os outros homens. E então eu fiquei um pouco mais aliviado. Mas mesmo assim eu fiquei com medo, pois aquilo que havia uivado poderia ser um lobisomem. Ficamos atentos e logo escutamos os cães brigando com alguma coisa. E aquilo parecia uma briga de vários cães grandes. Rapidamente chegamos no lugar onde os cães estavam. E ali dava para sentir um cheiro de carniça terrível que dava até vontade de querer vomitar. Infelizmente, chegamos um pouco tarde demais, pois 2 dos cães haviam sido mortos por aquela coisa que estava ali. E o único cão que havia sobrevivido ainda estava brigando com aquela coisa. Eu fiquei muito aterrorizado, pois aqueles cães, além de serem o mimo da família, eles também eram enormes e bem fortes. Mas mesmo assim, foram mortos facilmente por alguma coisa. De repente, o único cão que ainda estava brigando foi jogado em nossa direção. O pobre cão estava partido ao meio.
E daí vimos alguma coisa se mexendo perto de nós. E então colocamos as lanternas na direção do que quer que fosse aquilo. De repente, vimos um par de olhos vermelhos que brilhavam de um jeito amedrontador. E logo, aquele par de olhos foi subindo e ficando bem alto. E logo dali, do meio da escuridão, saiu uma enorme criatura que parecia ter por volta de 2 metros de altura. Aquela coisa parecia um animal, mas estava sobre 2 patas. O meu tio e os capatazes começaram a atirar constantemente. Aquela criatura começou a correr em nossa volta e de repente começou a nos atacar com muita fúria. Eu, num ato de puro desespero, logo comecei a correr. Mas como derrubei a minha lanterna, eu não sabia para onde estava correndo. Ali, de onde eu estava, ainda dava para se ouvir os gritos e os tiros dos homens. Mas de repente, eu logo escutei um uivo muito perto de onde eu estava. Eu parei e me escondi atrás de uma árvore. E logo, eu vi uma criatura totalmente branca saindo da escuridão da mata. De alguma forma, eu não senti medo daquela coisa. Aquela criatura albina passou do meu lado e parecia não me notar. Porém, eu o encarava e percebi que aquela criatura tinha lindos olhos azuis que brilhavam bastante. E outra coisa que notei era que a fera tinha marcas de uma cicatriz bem familiar. Pois a fera albina tinha 3 arranhões do lado do rosto, iguais os da Ludmila. Logo eu comecei a ouvir uns rugidos muito altos vindo em minha direção. Eu já sabendo do que se tratava, logo tirei a faca da cintura. A criatura albina que estava do meu lado começou a rugir também. Mas foi aí que um cheiro de carniça tomou conta do lugar. E eu tinha certeza que era aquela criatura que havia nos atacado antes. A coisa vinha em nossa direção em uma velocidade incrível e logo deu as caras. E quando aquilo apareceu, eu logo pensei que o meu tio e os seus homens estivessem mortos. Porém, eu deixei este pensamento de lado e coloquei em prática o meu instinto de sobrevivência. A fera albina e o lobisomem ficaram rosnando um para o outro. E então começou uma luta intensa entre as 2 criaturas. E apesar das 2 bestas serem do mesmo tamanho, parecia que o lobisomem albino era muito mais forte. Fiquei atrás daquela árvore, observando tudo. O meu tio apareceu com mais 2 homens, segurou a minha mão e disse que deveríamos sair dali o mais rápido possível. E quando saímos da mata, logo chegamos em casa. E logo que chegamos, a minha tia e todos da casa estavam chorando desesperados. Pedi desculpas ao meu tio por correr e o deixar para trás. Porém, ele disse que não tinha problemas e que se eu tivesse ficado, provavelmente teria sido morto. Os 2 capatazes que sobreviveram pegaram a caminhonete e foram até o município acionar a polícia. Bem, após o susto, eu logo tentei dormir, pois estava exausto. Mas mesmo assim, passei a noite toda pensando no que tinha acontecido. A polícia deixou para fazer uma varredura na mata assim que o dia amanhecesse. Pois se aquela coisa de fato havia matado 3 cachorros grandes e 3 homens fortes, com certeza seria muito arriscado da polícia entrar ali à noite. E quando amanheceu, eu, o meu tio,
Os capatazes e a polícia fomos até a mata para fazer uma varredura. E chegando lá, me deparei com uma coisa que me arrepiou muito. Pois ali, jogado próximo a uma árvore, estava o cadáver do homem que eu tinha oferecido carona no dia passado. Então eu liguei os fatos e disse que aquele homem era o famoso lobisomem. A polícia atribuiu aquele homem que estava morto na mata como o autor do crime. E depois de todos nós prestarmos depoimento na delegacia, logo fomos liberados. E assim que saí da delegacia, eu fui até a casa de Ludmila para ver como ela estava. Quando bati na porta, quem me atendeu foi o pai da Ludmila. Ele me chamou para entrar e falou que a Ludmila estava em seu quarto. E assim que cheguei, eu percebi que ela estava com o braço e a barriga enfaixado. Ela me olhou seriamente e me perguntou se eu estava bem. Respondi que sim e a perguntei se ela se lembrava da noite passada. Ela acenou positivamente e disse que tinha salvo a minha vida e que da próxima vez eu tomasse mais cuidado quando fosse entrar na mata à noite. Ludmila, muito surpresa, me perguntou como eu sabia que ela era criatura albina. Eu coloquei a mão em sua bochecha e falei que foi por causa daquela marca ali. Ela ficou meio envergonhada e disse que só me salvou porque me achava bonitinho. E também seria uma pena se eu morresse. Bem, ficamos um pouco conversando. E antes que eu fosse embora, ela se levantou e começou a me beijar. Ela me acompanhou até a porta da sua casa. E antes que eu fosse embora, ficamos um pouco ali sentados conversando. Perguntei a ela qual era o segredo dela. E ela me contou que vinha de uma grande linhagem de lobisomens de Sina. E que quando nasceu, ela foi abençoada por um espírito de anjo protetor. E que se transformava apenas para caçar. Ou também quando outras pessoas estavam em perigo. Ela me disse que aquele lobisomem que havíamos enfrentado era um cane do inferno. E que eles são crias do próprio diabo. Pois aquelas criaturas são frutos de pactos com entidades baixas. Ela também me falou que o pai dela também era um lobisomem. E que ele já havia me visto várias vezes com o meu tio em minhas caçadas noturnas na mata. Também disse que o seu pai não nos atacou porque tínhamos respeito pela mata. E foi aí que eu lembrei das coisas que o meu tio me disse. Bem, depois de muita conversa, eu me despedi novamente de Ludmila com um beijo e fui embora. E a partir daquele dia, eu acabei me apaixonando cegamente por ela. E no decorrer dos dias, tivemos vários encontros juntos. E depois de um tempo, acabamos namorando. E depois de 3 anos de namoro, eu criei coragem e pedi ao pai dela a mão da sua filha em casamento. Ele disse que sim. E graças a Deus, deu tudo certo. Bem, hoje moramos juntos e temos 2 filhos lindos. Uma menina que se chama Ana Clara e um garoto chamado João Pedro. O meu sogro me disse que eles têm a sina lupina ativada. E quando estiverem entre 13 e 15 anos, eles iriam ter a sua primeira transformação. Bem, quando esse dia chegar, eu conto essa história para vocês. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui. Boa noite.
Boa noite a todos do canal. Essa história é contada pela minha avó e se passou nos anos 70 em Castanheira, no Mato Grosso. Quando ela era criança, ela morava com seus pais e mais 7 irmãos na época. Ela era a mais velha dos irmãos, com 16 anos, e morava em uma casinha de pau a pique. Naquela época, as casas eram muito afastadas uma das outras. Mas a 200 metros da sua casa, existia outra casinha, onde morava uma pequena família. Era apenas pai, mãe e filha. Não sei o nome da filha do casal dos vizinhos, pois a minha avó, que me conta essa história, também não se recorda. Então vou chamá-la aqui de Maria. A Maria tinha apenas 17 anos na época, e ela e a minha avó eram bastante amigas. Mas segundo a minha avó, a Maria era muito assanhada para cima de qualquer homem que cruzasse o seu caminho. O seu pai era um homem muito valente e respeitado ali na região, e ele deixava claro que qualquer homem que se engraçasse com a Maria, ele metia bala. O pai da Maria era ajudante de caminhoneiro. Na época, ele sempre estava viajando. Certo dia, ele precisou fazer uma viagem mais longa a trabalho, onde ele ficaria por um ano inteiro longe de casa. O pagamento era muito bom. Então, sem muita escolha, para dar um futuro melhor à sua família, ele aceitou o emprego. Aproveitando a ausência do pai, a Maria, que era muito assanhada, começou a dar em cima do primeiro homem que ela visse pela frente. Daí, o pior aconteceu. A Maria ficou grávida. O tempo passou e ela deu à luz a um lindo menino. A Maria, sabendo que o pai estava próximo de retornar, não sabia o que fazer com o filho. Além do mais, ela não queria a criança. A Maria sempre amaldiçoava a criança. Ela dizia que não queria o filho e que iria colocá-lo na lata de lixo ou simplesmente abandonar. Ela também não amamentava a criança. E a mãe da Maria, que era uma mulher muito boa, que passou a cuidar da criança e amamentá-lo com leite de cabra. Certo dia, quando faltava menos de um mês para o pai da Maria retornar para casa, ela, com muito medo do pai descobrir sobre o filho, começou a amaldiçoar a criança. Ela dizia nomes horríveis para a criança. A mãe da Maria implorava para ela não tratar a criança daquela forma, pois o bebê não tinha culpa alguma, e a culpa era toda da Maria. E já que ela não queria a criança, que ela procurasse alguém para doar a criança, alguém de confiança, que ela tivesse certeza que daria amor e o criaria como filho. E foi nessa hora que a Maria virou e disse: "Eu dou esse bastardo para a primeira pessoa que aparecer querendo. E se ninguém quiser, eu entrego ele para o diabo tomar conta." E em seguida, a Maria saiu de casa com a criança no colo. Ela havia saído para encontrar alguém que cuidasse do seu filho. E 10 minutos depois que ela saiu de casa, a sua mãe contou que deu um forte vento pelo terreno da casa. O vento foi tão forte que arrancou algumas telhas da casa. Era por volta das 16 horas. E neste momento, a mãe da Maria ouviu alguém bater na porta da casa. E ela foi até lá para atender. Segundo ela, era um homem muito bem vestido. Era loiro, dos olhos azuis e aparentava ter por volta de 25 anos. Ele estava segurando um cachorro pela corrente, presa na coleira do cão. Até aí tudo bem.
O homem parecia ser muito simpático, e o cachorro parecia ser um labrador, de pelagem negra. A mãe da Maria estava muito confusa, pois nunca havia visto aquele homem pelas redondezas, e não fazia ideia do que ele queria. E foi aí que, de uma forma muito simpática, ele disse: "Muito prazer, senhora. Me chamo Abaddon e vim buscar a criança que a sua filha não deseja ter." A mãe da Maria achou o nome do rapaz um pouco estranho, mas ela não fazia ideia que esse nome é um dos nomes do diabo. Logo, ela sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo, pois aquele homem lhe causava uma forte sensação de incômodo. E foi aí que ela disse: "Olha, moço, tem um tempinho que ela saiu para procurar alguém para cuidar da criança. Se você for por aquela estradinha de terra, você ainda consegue alcançá-la." O homem educadamente agradeceu e foi embora. A mãe da Maria ficou o observando pela janela. E assim que o homem saiu do terreno da casa e chegou a uma certa distância, ele removeu a coleira do cachorro e disse para o cão ir atrás da moça. Nesta hora, a mãe da Maria presenciou a pior coisa que ela já presenciou em toda a sua vida. Aquele cachorro, que era apenas um cachorro comum, foi crescendo a um tamanho anormal. O cão alcançou no mínimo 2 metros de altura. Em seguida, ele se pôs sobre 2 patas e saiu correndo na direção por onde a Maria havia ido. A mãe da Maria se pôs a rezar pela sua filha e pela criança. Já era tarde da noite e a Maria ainda não havia retornado para casa. Pouco tempo depois, 2 caçadores haviam encontrado a Maria desmaiada na mata. E como ambos conheciam seu pai, eles a trouxeram até em casa. Ela ainda estava desacordada, e no outro dia cedo, ela acordou gritando, e depois de se acalmar, ela contou chorando para sua mãe todo o ocorrido. Ela contou que um cachorro enorme dos olhos de fogo a atacou na estrada. Em seguida, veio um homem alto e bem vestido e tirou a criança de seus braços. O cachorro ficou em cima dela, a ameaçando, com aquelas presas enormes, e do seu focinho saía fumaça. Depois que o homem pegou a criança, o cachorro seguiu pela estrada. E neste momento, deu um vento muito forte que levantou a areia no chão. E quando o vento parou, o homem bonito que ela vira já não estava mais lá. Aquela aparência bonita do homem deu lugar a uma figura sombria de pele vermelha com chifres e rabo. Ele segurava a criança e seguia pela estrada. O susto foi tão grande que ela acabou desmaiando. Ela apenas se lembra de desmaiar na estrada. E não se lembra o que aconteceu depois para ela acordar atordoada no meio da mata. Bem, o que se sabe é: depois desse dia, a Maria nunca mais foi a mesma pessoa. E sempre que ela ia comer, ela via lavras em sua comida. Ela sempre ouvia alguém gritar o seu nome. E quando ia dormir, sempre ouvia um choro de criança, que só ela escutava. Ela acabou ficando perturbada e morreu pouco tempo depois. A minha avó presenciou todo o drama dessa família, pois ela era amiga da Maria. E a mãe da Maria era muito amiga da mãe da minha avó. Eu
acredito que aquele cachorro que atacou a Maria seja um lobisomem ou talvez um cão negro do inferno. Mas e vocês? O que acham que seria? Boa noite. Nunca pegue nada que não seja seu, principalmente de alguém que esteja no além. O que se segue não é um conto, é um entre tantos fatos que ocorreram e ocorrem nestas bandas. A cidade de Japaratinga, em Alagoas, tem várias praias belas e hoje se tornou point com várias pousadas e algumas delas de padrão internacional. Local de veraneio desde ermos tempos, desde o início da década de 1980. E quando digo ermos, não é por acaso. No início do loteamento, apenas 5 casas eram de veranistas. E as moradias de pau a pique dos moradores nativos eram isoladas no coqueiral, cujo único acesso ainda é uma estrada de barro batido e com quase nenhuma iluminação durante as noites. Pois bem, o antigo cemitério da localidade foi abandonado devido ao avanço do mar, o qual avançou e adentrou no cemitério, desfazendo antigas tumbas, tanto suntuosas quanto paupérrimas. No verão de 1987, éramos adolescentes em busca de novas emoções. Várias vezes fomos alertados por nossos pais para respeitar os costumes e sentimentos locais quanto ao velho cemitério abandonado. Mas, como todos sabem, a curiosidade matou o gato. Durante a noite, saímos de carro dizendo ir ao vilarejo. O problema é que o local em questão fica a meio caminho do povoado. Então, quando chegamos lá, sempre nos desafiamos a permanecer no centro do cemitério por 5 minutos sem sair de um local determinado. Também tínhamos o costume de levar algo de algum sepulcro para provar o feito de bravura. Mas naquele ano, essa bravura se transformou em desespero. Na manhã seguinte, fomos constatar os efeitos da arrebentação das ondas sobre o terreno. Parecia um campo de ossos, caixões semi-enterrados na barreira, pelvis, cravículas, costelas, vértebras e tudo quanto se faz necessário para montar um esqueleto. E tudo isso espalhava-se pela areia da praia. Mas faltava o principal: crânios. Vasculhamos palmo a palmo e nada. As meninas, mais afoitas, debruçavam-se sobre os restos de ossos e cavavam em busca do troféu. E tanto fizeram que conseguiram. Bem, estava na água rasa. Devem ter rolado da barreira e ido parar lá, no mar. Aquele crânio que as meninas pegaram parecia ser um crânio humano, exceto pelo fato de possuir uma pequena deformação que lembrava um focinho. E era dessa deformação que saía a cavidade dos dentes, mas só havia a parte superior. Então, não dava para se ter uma definição exata do que era aquilo. Voltamos triunfantes, mas temerosos, pois se os nossos responsáveis descobrissem, adeus praia por vários dias. Fomos até a casa da nossa valente arqueóloga.
Os pais dela estavam no Recife. Quando a noite chegou, os problemas começaram. Resolvemos brincar do jogo do copo e descobrir o nome do usuário da peça furtada. No início, eram só risadas, sustos intencionais e nada do copo reagir. Cansados da brincadeira, nos levantamos para beber água e apreciar alguns quitutes. E foi quando ouvimos claramente um rosnado em volta da casa. Todos ficaram em silêncio, esperando aquele rosnado continuar. Mas não continuou. Então, pensamos que talvez fosse um cachorro perdido por ali, e continuamos com a sessão. Do grupo inicial de 12, restavam apenas 7 querendo ir adiante com a sessão. Reiniciamos com as perguntas básicas. Tem alguém aí? Você é da luz ou da escuridão? E o copo não se manifestava. Bem, desistimos da concentração e começamos a conversar. E então foi aí que tudo começou a acontecer. A nossa amiga começou a chorar compulsivamente e a falar coisas desconexas e dar risadas macabras, com uma voz que não parecia ser a dela. De súbito, ouvimos um estrondoso uivo vindo da direção dos coqueiros, açoitados pelo vento forte. As janelas de madeira reagiam com a pressão do vento, e a areia penetrava pelas frestas. A luz ficou fraca, deixando tudo amarelado e penumbroso. Nos amontoamos no canto da sala, e só a nossa amiga permanecia sentada à mesa. E naquela lamúria, a janela se abriu. O ferrolho havia se desprendido da madeira. Para total pavor daqueles que tiveram coragem de continuar com os olhos abertos, estava prostrado um vulto em frente à janela. Era uma noite escura, mas aquela sombra conseguia enegrecer ainda mais o ambiente. Na minha total coragem, abri os olhos, e apesar da escuridão, eu pude ver de fato a forma grotesca daquela silhueta negra. Pois a luz, apesar de fraca, ainda clareava o suficiente lá fora. Aquilo era uma criatura grande e peluda, com pelos negros que cobriam todo o seu corpo. Os seus olhos eram vermelhos, e das suas patas saíam enormes garras. Da sua boca entreaberta saltavam enormes presas pontiagudas, ao mesmo tempo que escorria uma baba por entre os seus dentes. Aquela coisa rosnava e urrava ao mesmo tempo. Pasmados, vimos a nossa amiga parar de soluçar, levantar-se e ir até a janela. Ela jogou o crânio na direção da criatura, que ainda permanecia ali, imóvel, nos observando. Em seguida, ela fechou a janela. O vento cessou de imediato, e a luz ficou forte novamente, e não ouvimos mais aqueles rosnados e urros. Levantamos e fomos amparar a nossa amiga, pois ela estava cambaleante. Perguntamos a ela o que ela havia presenciado. E antes de fechar os olhos, ela disse: "Ele só queria a cabeça de volta." Depois dessa experiência, passei a respeitar o sobrenatural e nunca mais brincar com o desconhecido. Boa noite. Havia
me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno, que ainda estava na garrafa térmica. E em seguida me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima, estava um dia daqueles frios de rachar que faz no Rio de Janeiro. Quando vem aquela frente fria. Logo, tratei de me enfiar nas cobertas e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha. E ainda sentada, recostada na cabeceira da cama. Quando eu fiquei atônita com um barulho de sapato de salto alto vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento. E logo depois, uma forma humana de uma mulher entrando no quarto. Eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Aquele espectro vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás como se risse. Porém, estava muda, e o único barulho era do salto alto que fazia no chão. Aquela coisa ficou parada no batente da porta, e em seguida voltava em direção à cama, e voltava para a porta e abria a boca como se fizesse gargalhadas, mas sem emitir som algum. Fiquei petrificada. Conseguia ver que era uma mulher, porque embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora, mesmo com as cortinas fechadas, e a janela também estava toda fechada, por causa do frio intenso. Aquela mulher tinha cabelos compridos, escorridos e pretos, e parecia que vestia uma camisola. Vinha do batente da porta e jogava a cabeça para cima como se desse uma gargalhada, e vinha na minha direção. A vontade que me deu foi de quase pular a janela, de tamanho meu pavor. E logo depois, lá pela 4ª vez que ela fez isso, ela me olhou novamente e fechou a cara. E agora a sua cara era de mar. Ficou ali parada mais alguns instantes me olhando, e depois saiu em direção ao corredor. E logo depois tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo petrificada e em quase estado de choque. Depois de um tempo, eu tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. Ao ver a claridade, eu fiquei mais aliviada. Porém, estava muito apavorada ainda. Mas, afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência. E depois de bater a porta, aquilo voltou batendo com grande violência também na parede do quarto. E a porta voltou a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala. Eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho da fechadura da porta do quarto ficar se mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Somente aquele barulho de cleque, 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 abrindo e fechando. Eu não sei o que me deu, mas eu prendi a respiração e abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama com a coberta e tudo. Cruzei o corredor e entrei na sala e voei para a porta de saída. E quando dei por mim, eu simplesmente havia descido 3 andares descalça e estava na portaria.
O porteiro ficou sem entender nada, e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento. Porém, nada foi encontrado e nem estava revirado. Somente a porta do apartamento aberta e o cobertor caído na sala quando eu precisei abrir a porta de entrada. Só entrei naquele apartamento novamente quando meu irmão chegou lá. E então eu subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas os policiais não encontraram nada de anormal que levasse eles a achar que houvesse tido um ladrão por lá. Mesmo porque não havia altura para escalar e eu sabia que não era ladrão. Um dos policiais falou que às vezes ele ou a equipe de policiais era chamada para atender casos mais ou menos parecidos com o meu. Ele falou isso quando eu relatei exatamente o que ocorrera no apartamento. Aquele policial disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência similar. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de um colega durante 6 meses. E foi aí que vi que não tinha jeito, e tratei de aceitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com os meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na minha direção e jogando a cabeça para cima como se estivesse rindo, dando gargalhadas, e o barulho de toque-toque e do salto alto e da fechadura sendo girada, abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até hoje. Boa noite. Boa noite, me chamo Ana. Sou de São Paulo, capital. Moro aqui, perto do Paulista, e trabalho de motoguel. Faço entrega de pizzas e lanches à noite para uma determinada lanchonete. Certo dia, eu fui mandada a fazer uma entrega numa rua perto da Praça da Liberdade. Como é uma rua com muitos usuários de drogas, principalmente à noite, eu decidi levar o meu spray de pimenta e uns trocados, além de uns restos de pizzas para dar para os cachorros ali perto, pois sempre os alimentava quando eu passava por ali. A entrega era relativamente simples, mas por onde eu passava havia muito trânsito. Então eu decidi pegar um atalho por uma ruazinha antiga que cruzava com os trilhos do trem da CMPT. E assim, eu evitaria até mesmo as ruas com mais usuários de drogas e bêbados. Mas a desvantagem era que era uma ruazinha abandonada e sem iluminação. E para completar, tem um túnel para passar, e não há iluminação nesse túnel, além da iluminação do farol da moto. Assim que me aproximei do túnel, eu abri a bolsa e coloquei o spray de pimenta na cintura. Assim, caso alguém tentasse algo, eu o teria mais próximo de mim. Enquanto passava pelo túnel, eu senti um temor muito grande. Um frio gelado veio à minha espinha. Eu reduzi para a terceira marcha e acelerei com tudo, para andar o mais rápido e passar daquele lugar. Mas de certa forma, aquele túnel estava mais estranho que o normal, pois não havia ninguém ali, nem mesmo os usuários de droga que geralmente ficam por ali. Só havia alguns cachorrinhos e mais nada. Mas eu me lembro de que enquanto passava pelo túnel e olhava pelo retrovisor para garantir que não estava sendo seguida, eu vi um vulto negro sair de trás de uma das pilastras
e se pôs de pé a me olhar. Como eu estava com pouca visibilidade, eu simplesmente acelerei a moto, pois achava que poderia ser um desses cracudos que ficavam em lugares assim. E eu simplesmente ignorei. Bem, assim que passei pelo túnel, eu fiz as entregas e recebi a grana. Dei meia volta e lá ia eu, passar novamente pelo túnel. Pela minha cabeça passavam alguns problemas pessoais, e por esse fato eu vinha no automático, e nem sequer percebi que estava fazendo o mesmo caminho que havia feito na vinda, passando de volta pelo túnel. E ao me aproximar do túnel, eu parei a moto e abri a mochila para retirar as sobras da pizza. Os cães daquele lugar estavam agitados. E enquanto eu colocava as sobras no chão, eu vi um vulto enorme dar a volta por trás das árvores e se esconder atrás da lata de lixo. Eu sabia que estava sendo vigiada. E logo me veio na cabeça que aquele vulto me atacaria assim que eu subisse na moto. Porém, não tinha outra maneira de sair dali se não fosse de moto. Os cães estavam ali, próximo a mim, comendo as sobras da pizza que estavam ali no chão. E neste momento, um dos cães percebeu aquele vulto negro que se escondia atrás das árvores e avançou naquilo. E assim que o cão partiu em direção daquilo, aquela coisa saiu de trás da árvore e investiu contra o cão. E neste momento eu pude ver aquela anomalia. Aquilo era magro, de orelhas pontudas e dentes afiados. Aquilo saltou na direção do cão, e o cachorro investiu contra ele. E eu estava apenas a 5 metros da criatura. Aquela coisa não pretendia atacar os cães, pois o seu alvo era eu. E aquela coisa, sem se importar com os cachorros que o cercava, veio com muita fúria em minha direção. Neste momento, eu estava preparada e joguei o spray de pimenta naqueles olhos vermelhos da criatura. Aquela coisa deu um urro de dor, abaixando a cabeça. E neste momento, chutou um dos cãezinhos. Isso foi tempo suficiente para me subir na moto e arrancar dali. De minuto em minuto, eu olhava no retrovisor, até sair daquele túnel. Aquela coisa vinha correndo atrás de mim com tudo. E ao longe se ouvia os cachorros latirem e seguirem aquela coisa. Mas a criatura não se importava, pois aquilo parecia estar predestinado a me machucar. Eu tremia de medo e sabia que se eu deslizasse naquela ocasião, aquela coisa daria um fim em mim. Eu estava com medo, muito medo, mas por fim eu consegui sair do túnel e entrar em uma avenida movimentada. E aquela coisa ficou para trás. Já se passaram mais de 1 ano desde aquele fato. E hoje eu ainda trabalho na mesma empresa. Mas mesmo assim eu não pego mais atalhos. Até fico ali no trânsito por horas, mas nada de sair da rota. Eu quase morri uma vez, e isso já está bom demais para mim. Boa noite. Essa história não aconteceu comigo. Este é um relato do meu finado avô, que sempre foi um ótimo caçador e nunca foi de mentir. Bem, ele dizia que a única coisa que um homem tem é a sua palavra, e que se não puder contar com a sua palavra, com o que mais ele pode contar? Bem, este fato ocorreu na Semana Santa de 2005. Estávamos na chácara na Semana Santa,
quando ele contou essa história. Estávamos todos sentados no alpendre, jogando dominó, quando ele viu um rapaz passar na estradinha de chão, que dava de frente para a chácara. E foi quando ele disse: "Se esse rapazinho tivesse passado o que eu passei, ele não estava indo sozinho nessas estradas não, mesmo se ele estiver indo para perto. Semana Santa é semana para rezar e cuidar das coisas sagradas. Não é tempo de ficar perambulando não." Bem, todos se calaram. E o meu tio falou para o meu avô que as coisas do tempo dele não existiam mais. Mas mesmo assim, eu insisti para o meu avô me contar essa história. Ele se reinclinou na rede e, enquanto fazia um cigarro de palha, ele começou a contar. O ano era 1942 e ele tinha 20 anos de idade e morava aqui, nessa chácara mesmo. Ele, o seu pai e os seus 2 irmãos trabalhavam ali, na roça, plantando mandioca, feijão, arroz e milho, pois naquele tempo eles não costumavam pagar com dinheiro pelas coisas, pois era muito comum trocar as coisas por outras. Uma rapadura por um prato de arroz, um feijão por 1 quilo de fubá, desse jeito. E em casa ficava ele, a sua mãe e as suas 2 irmãs moças. Na Semana Santa daquele ano, ele conheceu a minha avó. Ela era uma jovem que fazia crochê e vendia doce na feira. O meu avô era muito apaixonado por ela e costumava ir todo domingo na missa apenas para ver ela. E naquele tempo não havia isso de ficar não. Era namoro sério e depois o casamento. Mas o pai da minha avó era uma pessoa muito valente e nervoso. Mas mesmo assim, o meu avô estava pronto em pedir a sua filha em casamento. Pois naquele tempo era costume primeiro pedir para depois namorar. Pois não havia isso de apresentar namorado. Enquanto meu avô contava essa história, todos ali pararam de jogar dominó para prestar atenção em sua história. O meu avô tinha por volta de 83 anos de idade. Mas as suas histórias eram muito boas. E ele continuava a contar. Bem, quando ele foi pedir a mão da minha avó em namoro, o pai da minha avó o deu uma surra. Mas depois que soube que ele era trabalhador e tinha o seu próprio plantio, e viu que o meu avô era um rapaz direito, assim ele permitiu que o meu avô namorasse a sua filha. E assim, o meu avô a via todo final de semana. Levava a minha avó na missa e sempre levava um agrado para o seu velho pai e também para sua mãe. O pai da minha avó era sempre muito bravo, mas na medida do possível. Um dia antes de começar a Semana Santa, o pai da minha avó disse para o meu avô para ele não ir a visitar durante a Semana Santa, porque nessa época não é de ficar se perambulando pelas estradas sozinho à noite, pois este é um tempo de rezar e cuidar das coisas divinas, e não para ficar perambulando de namorico com a filha dele. O meu avô, no auge dos seus 20 anos, era muito teimoso e se achava o dono da razão. Então, ele acabou por desobedecer o velho. E também ele havia desobedecido seu pai e a sua mãe, que também dizia para ele não sair em época de Semana Santa, que era muito perigoso, pois as coisas do tinhoso ficavam nas estradas para pegar os pecadores e desobedientes. E o meu avô ria dessa história. E em seguida,
ele pegou a sua espingarda e disse à sua mãe que se visse até o diabo, ele meteria bala na cara dele. Bem, de tardezinha, o meu avô saiu para a casa da sua amada, pois lá estava tendo novena e alimentação das almas naquela noite de Sexta-feira Santa. Mas no meio da estrada, o seu cavalo parou e pôs as orelhas de pé. E assim que o meu avô apertou os olhos, ele viu um bicho preto, que parecia um cachorro enorme, que estava no meio da estrada, em pé. O bicho era todo negro, dava para ver aquela silhueta enorme, e os seus olhos que eram vermelhos, igual brasa. E neste momento, um forte cheiro de enxofre tomou conta do ar. Ele conta que se aquela criatura não era o diabo, com certeza era alguma coisa do inferno. O meu avô, que estava com a espingarda empunhada, ele deu 2 tiros naquela coisa. O cavalo que o meu avô estava se assustou com o tiro e com a criatura, e jogou o meu avô no chão e saiu dali, em disparada. O meu avô ali no chão se levantou e pegou a peixeira. Neste momento, o cavalo já havia corrido dali, rumo ao mato. E agora era somente o meu avô e aquela criatura. Aquela coisa correu e investiu contra o meu avô. Ele dava várias facadas na criatura, enquanto aquela coisa o mordia. E se não fosse o seu gibão de vaqueiro, provavelmente ele estaria morto, pois as unhas daquela coisa eram grandes e afiadas. O meu avô dava vários golpes de peixeira naquilo, mas o couro da criatura era muito duro, e aquela coisa tinha poucos pelos, e era possível ver o couro dele, e parecia couro de bode. Era duro e fedorento. Aquela coisa pegou o meu avô e começou os dois a rolar ali, no chão de terra. E foi em um breve momento que o meu avô conseguiu acertar uma facada nas costelas daquilo. O meu avô, muito ferido, caiu perto de um cupinheiro. E quando o bicho se aproximou, apareceram os vaqueiros, que viu o cavalo do meu avô correr no pasto, e também ouviu os tiros. Os vaqueiros começaram a atirar na criatura, que saiu correndo para a mata. E depois disso, o meu avô nunca mais saiu durante a época de Semana Santa. Bem, a semana se passou, e o pai da minha avó foi visitar o meu avô. E logo soube de tudo que tinha acontecido. Ele logo riu e disse que tinha o avisado. E foi assim que o meu avô enfrentou um lobisomem na Semana Santa. Depois que o meu avô terminou de contar a história, todo mundo ali estava com medo, e o silêncio estava pairando ali. E de repente, uma chuva fina começou a cair. E todos nós entramos para casa. Anos depois, mais especificamente em 2015, o meu avô veio a falecer. E essas histórias são uma das melhores lembranças que tenho dele. Boa noite.